Como assim ele volta agora? E mais uma vez, conectando várias pontas, nós podemos ter uma ideia de como isso vai acontecer. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, nós adoramos por aqui conversar sobre como pode ser o futuro do universo de super-heróis, né? E hoje nós vamos falar sobre como pode ser um detalhe muito específico do universo cinematográfico da Marvel, que tem a ver com ele, o próprio Tony Stark, o Homem de Ferro. Ele se sacrificou de forma heróica em Vingadores Ultimato, encerrando um arco do personagem junto com a Saga do Infinito, que começou lá no primeiro filme da Saga do Infinito, o filme que começou o universo cinematográfico da Marvel, que foi Homem de Ferro 1. E desde então, nós estamos acompanhando um universo cinematográfico Marvel sem um Homem de Ferro. E nós temos visto que a Marvel tem apresentado várias histórias aí para lidar com a ausência desse super-herói tão importante. Por exemplo, nós vimos a história do Homem-Aranha do Tom Holland em Homem-Aranha Longe de Casa. Tô falando longe de casa mesmo, tá? Não Sem Volta para Casa ainda, o filme 2 dele, onde ele basicamente estava tendo que superar a perda do seu mentor. O Peter do Tom Holland era quase que o Tony Stark 2 nesse universo cinematográfico. Foi só no seu terceiro filme, o Sem Volta para Casa, onde ele encontrou os outros Peters, que ele fechou o seu arco de origem como Peter Parker de fato e se tornou o Homem-Aranha que nós tanto conhecemos, deixando assim de ser uma espécie de Tony Stark genérico e se tornando de fato o Teosão. Então, olhando por esse lado, é quase como se o UCM, que é a sigla de Universo Cinematográfico da Marvel, tivesse perdido pela segunda vez o Homem de Ferro, já que o Peter Parker do Tom era quase como se fosse um segundo Homem de Ferro. E daí foi anunciado e nós teremos sim a série da Guerra das Armaduras, que vai acompanhar o Rhodes, que é o grande amigo do Tony Stark, e o Máquina de Combate, lidando precisamente com a tecnologia perdida do Stark e os conflitos que isso deixou para trás. Então, mais uma história do UCM lidando com o legado da perda do Tony. E em Pantera Negra Wakanda para Sempre, nós fomos introduzidos a Riri Williams, a Coração de Ferro, que terá uma série própria. Ela, sim, literalmente é uma Homem de Ferro 2, vamos dizer assim, porque em Pantera Negra ficou implícito que ela é uma grande fã do Homem de Ferro, uma vez que estava construindo uma armadura inspirada na armadura dele. Então ela possivelmente vai continuar o legado do Tony e também a personalidade dela, eu achei pelo menos um tanto quanto parecida com a dele. É genial, é um pouco arrogante, só não é um homem branco bilionário, mas é o que se chamam de personagem de legado, que vai levar o legado do Homem de Ferro adiante. Inclusive, nos quadrinhos, ela foi precisamente isso na sua origem. Ela surgiu num momento em que o Tony Stark estava em coma depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Civil e basicamente substituiu o Homem de Ferro por um tempo, até que o Tony Stark acordou e a Riri Williams adotou a sua própria identidade de super-heroína, a Coração de Ferro. E é isso que me leva a pensar que a Riri Williams, apesar de inicialmente estar aí vestindo os sapatos do Homem de Ferro no universo cinematográfico da Marvel, não vai ficar assumindo esse papel por muito tempo. E a Marvel Studios não deve ficar sem o seu Homem de Ferro por muito tempo. Você acha que a Marvel ficaria? Seria a mesma coisa que pensar assim, imagina um parque da Disney que decide em algum momento na história matar o Mickey para contar uma historinha e aí para de usar o Mickey nos seus parques temáticos. Imagina um parque da Disney sem o Mickey. Isso não existe. E é a mesma coisa que um universo cinematográfico da Marvel sem o Homem de Ferro. Homem de Ferro, vamos lembrar, é o herói que iniciou esta bagaça. Portanto, assim como nas HQs, acho que a trajetória da Riri Williams pode nos dar um grande spoiler do futuro. O Tony Stark pode voltar e Coração de Ferro e Homem de Ferro vão coexistir, em vez dela ser a sucessora dele. Mas esse vídeo não é apenas de teoria e especulação minha, não. Vamos partir para as informações que realmente temos. Se o Homem de Ferro pode voltar, será que o Robert Downey Jr., intérprete icônico desse personagem, voltaria?
Na entrevista talvez mais icônica que ele deu a respeito disso, no podcast do Joe Rogan, lá em 2020, ele falou o seguinte: você que tá assistindo esse vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Sério, ele falou isso no podcast, não falou, mas se inscreve, pô, me ajuda aí. Não custa nada e você colabora pra caramba com o canal. Meu muito obrigado, meu grande abraço pra você que já faz parte da família Loquia. Deixa o like aí no vídeo também, porque agora vamos falar o que o Robert Downey Jr. de fato falou na entrevista, tá? Quando o Joe Rogan perguntou se ele voltaria a interpretar o Homem de Ferro no universo cinematográfico da Marvel, ele respondeu o seguinte: pra mim, começar de novo está fora de jogada. Sinto que fiz tudo o que pude com esse personagem. Ou seja, ele deu uma resposta definitiva, que ele não voltaria. E já parece um balde de água fria, né? Mas ele vai amolecendo com as respostas seguintes. O Joe Rogan vai brincando, joga até uma possibilidade do tipo, ele ficaria um tempo sem aparecer nos filmes, até que em algum momento da história precisariam de alguém muito genial, e aí reconstroem a máquina do tempo e trazem o Homem de Ferro de volta. Essa é a teoria, tá? Que o Joe Rogan constrói lá no podcast. E o Robert Downey Jr. entra na brincadeira também. Mas o que ele fala é que teria que haver um argumento super convincente e uma série de eventos que o tornassem óbvio. Mas a outra coisa é que eu quero fazer outras coisas, ou seja, não tem interesse de voltar agora para os filmes da Marvel, que ele não quer fazer só filmes de heróis. Mas fica evidente no decorrer da conversa que esse fim para ele com um personagem pode acabar não sendo um fim e sim apenas uma pausa. O podcast todo é em inglês, mas se você tiver curioso, eu recomendo que você escute essa entrevista. Já tem alguns anos e fica evidente que em 2020 não havia nenhuma conversa para ele retornar. Mas agora é 2022, no momento que eu tô gravando esse vídeo. A situação pode ter mudado, até porque de lá pra cá, nós tivemos vários anúncios e os planos da Marvel, de fato, foram melhor definidos. Agora nós sabemos, por exemplo, que a fase 4, 5 e 6 compõem a saga do multiverso, que vai terminar com 2 filmes dos Vingadores, Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas. E vamos lembrar também que no meio disso tudo vai ter o filme do Deadpool, um filme no qual o Hugh Jackman, outro ator que diz que nunca voltaria, decidiu agora voltar ao personagem do Wolverine, para interpretar ele uma última vez, fazer uma despedida, numa situação que me parece muito similar ao do Robert Downey Jr. Esse cenário de multiverso cria um ambiente muito propício para atores que interpretavam personagens que já morreram no universo principal dos filmes poderem retornar como versões alternativas de outros universos e que ainda podem exercer um papel importante em uma nova história. E aí começam a surgir os rumores de informantes. Uma página publicou que o Robert Downey Jr. iria retornar como Homem de Ferro para os filmes Dinastia Kang e Guerras Secretas. E a My Time to Shine Hello, uma informante que eu já comentei algumas vezes aqui no canal por ter acertado algumas informações no passado sobre Multiverso da Loucura, sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa e algumas outras séries do universo cinematográfico da Marvel, respondeu que para Dinastia Kang ele não voltaria, mas para Guerras Secretas sim. Esse simples tweet não é uma confirmação de que seria verdade o retorno dele, mas como eu já comentei, o ambiente todo parece muito propício. Ao que parece, Guerras Secretas está sendo esse filme onde eles vão misturar diferentes universos, o que tem tudo a ver com as histórias em quadrinhos das Guerras Secretas de 2015, histórias essas que eu já contei aqui no canal, inclusive. Não é à toa que estão surgindo rumores dos outros Homens-Aranha, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, também retornarem para esse filme das Guerras Secretas para participarem da batalha final. Assim como esse filme do Deadpool, que traria o Hugh Jackman, poderia ser só uma pista de que outros personagens dessa era de filmes dos X-Men, da época do Wolverine do Hugh Jackman, poderiam também aparecer para o filme Guerras Secretas. Nada disso confirmado, lembrando aqui, estamos apenas falando de possibilidades, tá? Porque com toda essa loucura em mente, todas essas realidades paralelas se colidindo, ter Robert Downey Jr. de volta como Homem de Ferro seria uma coisa até comum de se pensar, mesmo que ele voltasse para apenas um filme, apenas para Guerras Secretas, apenas para a sua despedida definitiva do papel.
Inclusive, essa mesma informante mencionou que a Morgan Stark, a filha do Tony Stark que apareceu em Vingadores Ultimato, retornaria ao UCM. E em grande estilo. Mas por que ela retornaria? Mais uma vez, isso é apenas rumor, tá nada confirmado. Mas, se a gente for teorizar em cima dessa possibilidade, por que ela retornaria? Será que ela retornaria para ter alguma interação com a Riri Williams, a Coração de Ferro? Seria bem interessante, quase como se a Morgan Stark estivesse apoiando ou aprovando sequer uma fã do seu pai. Será que ela poderia voltar em Guerra das Armaduras? Uma vez que ela poderia estar envolvida com a empresa do pai, com as tecnologias que o pai deixou para trás? Ou será que ela poderia voltar por conta de alguma coisa relacionada com o multiverso? Nesse caso, a Marvel talvez promovesse um reencontro entre a Morgan Stark e alguma versão do Homem de Ferro interpretada pelo Robert Downey Jr. de novo. Mas eu acho que isso não resolve o problema pertinente. Lembra do que eu falei lá atrás? Tipo, uma Disney sem o Mickey seria o universo Marvel sem o Homem de Ferro. Se o Robert Downey Jr. voltasse apenas para Guerras Secretas, depois de Guerras Secretas, continuaria-se assim o universo Marvel sem Homem de Ferro. E aí que entra uma notícia que já vem circulando há algum tempo e começou no site Giant Freaking Robots, que já deu vários furos de notícia que foram confirmados depois. E segundo as fontes do site, a Marvel estaria procurando um ator mais jovem para substituir, aí de fato substituir o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Ou seja, para ser o novo Homem de Ferro dos cinemas. Isso até gerou uma pequena confusão, porque eles apontam o Joseph Quinn, que é o ator de Stranger Things, sabe? Como um dos possíveis candidatos a novo Homem de Ferro aí, porque muita gente na internet achou ele muito parecido com o Robert Downey Jr. E eu realmente acho que ele poderia ser um Homem de Ferro muito legal. Pô, a cara do Robert Downey Jr. jovem ele. Mas o próprio site deixou claro que eles não podiam confirmar que a Marvel estava negociando com o Joseph Quinn especificamente. Eles só estavam dizendo que eles acham que a Marvel seria boba, seria besta se não estivesse negociando com ele por conta da similaridade. Agora, é verdade que a substituição do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro seria extremamente polêmica. E é aí que eu acho que pode chegar a genialidade da Marvel. Porque olha só, se a Marvel estiver procurando esse ator substituto agora, é porque talvez eles já estejam planejando anunciar o ator cedo para introduzir ele em algum filme, sabe, cedo, bem anterior, talvez, à Guerra Secreta. Talvez esse ator já apareça como Homem de Ferro, talvez, eu aqui especulando, tá? Talvez ele já apareça como novo Homem de Ferro em Dinastia Kang, ou no filme do Quarteto Fantástico, qualquer coisa assim. Pra quê? Pra que fazer isso? Pra chegar no filme das Guerras Secretas e esse novo Homem de Ferro se encontrar com o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro e os dois trabalharem juntos. E daí, nos cinemas, poder rolar a nova geração se encontrando com a antiga geração e rolar aquele momento de bênção, sabe? Onde o Robert Downey Jr. meio que abençoa a passagem de manto simbolicamente para que o Homem de Ferro continue a viver nos cinemas, interpretado por outro ator. Se esse for o plano da Marvel, eu acho que seria genial. E é o mesmo tipo de coisa que eu acho que a Marvel precisa começar a planejar com seus outros heróis chavões, como por exemplo o Hulk e o Thor, e até o Capitão América também. Apesar de que já temos o Sam Wilson como Capitão América e ele não parece estar indo a lugar nenhum. Acho que podemos ter o Sam Wilson como Capitão América por bastante tempo. Mas imagino que muita gente vai sentir falta do Steve Rogers. E nada impediria de termos dois Capitães América nos cinemas, uma vez que nos quadrinhos já é isso que acontece. Da mesma forma que existem dois Homens-Aranha nos quadrinhos também, o Miles Morales e o Peter Parker. Um não impede o outro de existir. E falando do Hulk e do Thor, o ator do Thor, o Chris Hemsworth, não demonstra interesse de parar de interpretar o personagem, mas eventualmente, sei lá, ele pode se cansar. Será que daqui a 10 anos ele vai querer continuar sendo Thor? Será que ele vai continuar disposto na fase 7? Se continuar, tá ótimo, sabe? Eu tô de boa. Se a mesma coisa estiver valendo pro Hulk, pô, beleza, vambora, vambora. Eu aposto que a Marvel já pensou nisso. Mas e você? Você já pensou nisso? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia a respeito, dá uma olhada no que o pessoal tá comentando. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia
e a gente se vê na próxima.